Paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estamos mais uma vez aqui na IAD EBD, seu canal da Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus em Joinville, pastor Anderson Fábio com você mais uma vez, e hoje para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, da lição de jovens, a lição número 9, que tem por título o livre-arbítrio na salvação. Sabemos muito bem que estamos estudando esse trimestre sobre o plano perfeito, o plano da salvação, tratando de assuntos muito pertinentes para os jovens dos dias de hoje, que tratamos sobre a graça, tratamos sobre a questão da eleição, tratamos sobre a questão da regeneração, assuntos importantes para que nós venhamos nos firmar cada vez mais nos fundamentos da fé cristã. E hoje, tratando deste assunto tão importante, nós vamos nos aprofundar um pouco mais em relação à salvação. O nosso texto principal nos diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Está em João capítulo 3, versículo 18. Nosso resumo da lição nos diz: a salvação é um dom gracioso de Deus, precedido pela graça preveniente, e requer do ser humano uma resposta de arrependimento, fé e perseverança. Nós tratamos em lições anteriores a respeito da natureza do homem, vamos nos aprofundar também nessa lição, falar novamente sobre a questão da total depravação, da corrupção humana, mas para guisa de introdução aqui, quando nós tratamos de a questão do livre-arbítrio, vem o dilema na questão também do sofrimento e da soberania. Deus é soberano e por que o homem sofre? Existe um rabino ortodoxo chamado Benjamin Black, que na sua obra, que o nome da obra é Se Deus é Bom, por que o mundo é tão ruim? E ele vai narrar a história de uma mulher que ela passou anos em esterilidade, tentando ter filho, até que ela consegue ter um bebê, e a partir do momento que o bebê nasce com um monte de problemas, em poucos meses o bebê morre, e ela fica muito frustrada com isso. E ela recebe um livro de um progressista, de um rabino progressista, que o nome do livro é Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. Neste livro, o autor defendia que Deus não controla todas as coisas. Naquele momento, isso serviu para aquela mulher de alívio, porque ela começou a dizer para si mesma: não foi culpa minha e Deus não me castigou por causa do meu bebê. Então Deus não estava no controle disso. Mas a partir dali, aquela mulher teve outros filhos e o medo foi dominando o seu coração. Por quê? Se Deus não dirige o mundo, no que eu vou acreditar? Então a questão é desta aflição. Nós estamos entregues a vão, Deus só deu corda no mundo e nos deixou aqui. Como isso funciona? E isso é um problema, porque Deus, se ele sai da questão de ser soberano, como é que nós vamos descansar na providência de Deus e saber que Deus está cuidando de nós? Então, esse é um ponto que nós temos que cuidar em relação à questão do livre-arbítrio e à questão da salvação. Deus não entregou a humanidade ao esmo, não entregou a humanidade somente para viver e agora não se importa com a humanidade. Deus tem total controle da humanidade e nós temos que tomar cuidado com alguns perigos de visões modernas relacionados a isso. Novas teologias, como até mesmo a questão do teísmo aberto. O teísmo aberto mostra que Deus não sabe de todas as coisas que irão acontecer. Deus só sabe de algumas coisas, mas não de todas as coisas, que é uma visão herética em relação à presciência de Deus. E outras questões que vão mostrar Deus como um Deus mais fraco, em que um Deus que não tem controle sobre todas as coisas. E daí nós vamos buscar a questão do equilíbrio bíblico, que é o equilíbrio que a própria Bíblia diz. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus conduziu o povo de Israel e cuidou do povo de Israel e retirou o povo de Israel do Egito e estava com o povo de Israel em todos os momentos. Porém, o mesmo Deus que cuidava, estava nas situações, é o Deus que ordenava uma escolha consciente do povo de Israel, como nós temos no próprio texto que é colocado em Deuteronômio 30:19, vai falar sobre isso. Escolhe, pois, a vida, está entre ti a vida e a morte. Então, é uma questão de Deus jogar a responsabilidade sobre o homem, e o homem capacitado pela graça pode responder a Deus, como nós estaremos nos aprofundando na lição. No Novo Testamento, Deus mostra também sua soberania na concessão da graça. A graça é atribuída a todos, mas Deus também exige que o homem creia, que o homem se renda à sua ação, e isso desde o início da Bíblia até o final, Deus sempre solicita essa responsabilidade ao homem.
E daí nós temos que tomar cuidado com o desequilíbrio em relação a esta visão entre o controle e a soberania de Deus e a questão da liberdade do homem. Quando nós exaltamos, e tem teologias que exaltam demais a soberania de Deus, coloca tudo como um fatalismo, como o homem não tivesse autonomia de nada, o homem não fizesse nada, e tudo fosse determinação de Deus. Praticamente quase um fatalismo, como se o homem só fosse uma programação em que o homem seguisse aquela programação e não tivesse controle, o homem não tivesse autonomia, não tivesse uma autodeterminação, até mesmo para os seus pecados, em relação à sua vida. Então o homem não tem escolha, o homem não tem arbítrio nenhum, o homem não escolhe nada. Esse é um extremo. O outro extremo é exaltar o livre-arbítrio demais e dizer que o homem tem poder em si mesmo para se salvar e escolher e se santificar se ele assim o quiser. Esse é outro extremo que também é herético. Então a Bíblia ela vai unir essas duas verdades numa só, e é esse equilíbrio que nós temos que buscar, e é o que nós vamos tratar aqui nesta lição, para que você venha ensinar o seu aluno nesse domingo pela manhã. Nosso primeiro tópico fala sobre o livre-arbítrio, um dom de Deus. Parece até algo confuso quando o autor vai tratar do livre-arbítrio como um dom de Deus. Mas o autor, ele resgata a questão do arbítrio, o livre-arbítrio como um dom de Deus, da pessoa de Agostinho. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais adiante. Mas o primeiro subtópico é o que é o livre-arbítrio. Quando se pergunta o que é livre-arbítrio, o livre-arbítrio ele tem uma concepção muito vasta quando vai se tratar da questão filosófica. Então, é uma questão muito vasta. Nós vamos tratar aqui de maneira bem imediata em relação ao que se diz realmente a respeito do livre-arbítrio, e não vamos tratar de questões filosóficas, mas o que a Bíblia mostra em relação a essas questões. Primeiro, o livre-arbítrio é a capacidade de uma autodeterminação concedida por Deus ao ser humano. Então, assim, o livre-arbítrio não é uma autonomia que o homem tem à parte de Deus. O livre-arbítrio é algo que Deus concedeu ao homem quando Deus criou o homem. Isso é algo importante nós tratarmos, para que nós venhamos tratar de uma maneira bem exata aqui. Isso nós estamos tratando diretamente de Adão e não o homem pós-queda. Então, o livre-arbítrio foi algo que Deus concedeu ao homem como um dom. E isso está ligado com a faculdade da vontade, daquilo que o homem tem vontade e daquilo que ele escolhe. Então, e essa questão do livre-arbítrio é o homem ter alternativas reais para escolher. Por exemplo, o homem vai escolher entre isso ou aquilo. Ele tem as duas escolhas. O livre-arbítrio, ele deixa de ser livre e deixa de ser um arbítrio quando você vai tratar de uma escolha só. O homem não tem outra alternativa. E isso algumas teologias tratam como se o homem fosse determinado em tudo, até mesmo no seu pecado, e não há outra possibilidade. E tem teólogos que vão dizer isso, que Deus não somente previu o pecado do homem, mas fez com que aquele pecado se tornasse certo, como se Deus determinasse para que o pecado ocorresse mesmo. E essa é uma das doutrinas que nós não ficamos perto, porque nós cremos que Deus é soberano e Deus controla e tem no seu controle todas as coisas, mas ainda acreditamos que dentro desse controle, Deus permite que o homem tenha as suas escolhas dentro daquilo que é permitido por Deus, e isso não tira o plano de Deus, e o homem não consegue frustrar o plano real de Deus em relação a isso, mas o homem, ele determina o seu próprio pecado, por isso que a gente fala de autodeterminação. Quando o homem peca, ele peca para a sua própria vontade, e ele autodetermina o seu próprio pecado. Deus anteviu, previu isso, Deus viu e permitiu que acontecesse, mas Deus não determinou e não tornou certo, porque essa não é a vontade de Deus que o homem peque. Mas Deus permitiu, e o homem se autodetermina o seu pecado, ele se torna o responsável pelo seu pecado, e dentro disso é que nós entendemos o livre-arbítrio. Nós vimos, já antecipamos, que a origem é no Criador. E essa ideia não é de agora, é antiga. Até mesmo no Antigo Testamento, quando nós próprios vimos, Deus coloca entre ti a vida e a morte. Quando vai tratar de Caim, eis que o pecado jaz à porta. A questão é, que nós vamos ver mais para frente de maneira mais aprofundada, é que sempre quando Deus fala com o homem e Deus lança a palavra de Deus
possui poder nela para que o homem tenha capacidade, mediante a capacitação da graça e do Espírito Santo, a responder positivamente a Deus. Então, quando Deus lança isso, nós vemos que o homem é capaz de responder a Deus. E quando a gente vai tratar de teologia, existe um teólogo que nós vamos citar, ele aqui, que é Jacó Armínio, e nós vamos ver esse texto, que Jacó Armínio cria que até mesmo a decisão de Adão era capacitada pela graça. Até mesmo Adão, ele poderia responder positivamente e não comer do fruto, e se ele fizesse isso, ele seria capacitado pela graça a fazer isso. Mas quando ele fez a sua própria escolha, ele fez pela sua autodeterminação, colocando à parte a questão da vontade de Deus, e agora se autodeterminando e se tornando o primeiro pecador, e daí a partir dele todos os homens pecaram e autodeterminam o seu próprio pecado, porque são e nascem pecadores, como nós vamos nos aprofundar. O homem foi criado à imagem de Deus. Então, essa criação, o imago Dei, como nós dizemos, ela traz em si a questão da intelectualidade, do intelecto, da inteligência. E a inteligência, ela remete também à vontade, porque a vontade é uma escolha inteligente que a pessoa faz entre uma coisa ou outra. E essa escolha inteligente que a pessoa faz entre uma coisa ou outra está ligada à questão do próprio livre-arbítrio, que, como falei, Agostinho, ele é lembrado muito pela sua questão da predestinação, mas Agostinho tratou muito bem sobre essa questão do livre-arbítrio. E ele escreveu um livro chamado Livre-arbítrio, realmente, né? Libero-arbítrio, que é o livre-arbítrio, e esse livro ele vai tratar especificamente sobre essas questões relacionadas à responsabilidade humana. Ele diz no livro que o livre-arbítrio é um bem, um dom concedido por Deus ao ser humano. Então, para Agostinho, o livre-arbítrio era um dom, era algo concedido por Deus ao ser humano, fazendo com que o ser humano se tornasse a imagem e semelhança de Deus, tendo o intelecto e a responsabilidade e a liberdade de escolha entre uma coisa ou outra, como nós vemos que ele escolheu comer do fruto aquilo que não era a vontade de Deus, mas escolheu por autodeterminação, como nós já bem antecedemos. Agostinho também disse que Deus deu para que o homem pudesse viver retamente, pois sem ele não haveria justiça nem mérito de escolher o bem. Então, para Agostinho, o livre-arbítrio, a punição do homem é dada porque o homem tem liberdade de escolher ou não aquilo. Então, isso está ligado à questão de escolha. Se o homem não tem possibilidade de não pecar em relação a um assunto, não estou falando da questão da própria natureza humana, de que o homem nasce pecador e ele vai ser propenso ao pecado, não é dentro dessa questão. Mas entre matar uma pessoa e não matar, se ela já está determinada a matar a pessoa, então, como vai ter uma justiça neutra, uma justiça leal, se aquela pessoa foi determinada a pecar, a fazer aquilo? Então, isso tira a responsabilidade do homem. E para Agostinho, o livre-arbítrio não é mal em si mesmo. O mal está no pecado que o livre-arbítrio conduz. Então, o fato de podermos usar o dom para o pecado não faz o dom ruim. O pecado é o mau uso de um bem que Deus deu para um fim nobre. O arbítrio era justamente para Adão não comer do fruto e escolher a árvore da vida e comer daquilo que Deus havia dado a ele. Mas ele escolheu o mal e acabou escolhendo aquilo que Deus havia dito para ele não escolher. Então, dentro dessa questão é a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio não significa que o homem é independente, como eu falei. Não. O homem, ele é responsável perante Deus. O livre-arbítrio mostra a questão da responsabilidade. Claro que eu estou falando ainda sobre a questão de Adão, que foi concedido o livre-arbítrio pleno. A pessoa, após o pecado, seu livre-arbítrio é nulo para as questões espirituais, e nós vamos ver isso mais para frente. Que após a queda, essa liberdade foi severamente danificada. O livre-arbítrio após a queda, ele é diferente do livre-arbítrio de Adão. Nós não temos livre-arbítrio igual a Adão, nós temos o livre-arbítrio nas questões morais, mas nós somos escravos do pecado, dominados pelo pecado. Após a queda, o homem é dominado pelo pecado e não tem capacidade de escolher a Deus. Ele é cego espiritualmente, como nós vamos ver, e ele não tem possibilidade de escolher a Deus por si mesmo, porque ele é escravo do seu próprio pecado e não tem nada no homem que faça com que ele possa se libertar por si mesmo. E o livre-arbítrio não tem possibilidade disso. O livre-arbítrio é o que nos diferencia dos animais. Os animais, eles agem por instinto. Se você colocar uma bela picanha suculenta, né, na frente de um animal que come grama, come mato, ele não vai escolher a picanha. Então, os animais agem por instinto. Se você escolher 2 tipos de carne, alcatra e picanha, nós vamos
talvez comer as duas, ou talvez escolher uma ou outra. Então, o ser humano tem essa capacidade cognitiva de escolher entre uma coisa ou outra. Os animais, eles agem por instinto. Então, é dentro dessa questão. Nosso segundo subtópico fala sobre a corrupção total da natureza humana. E daí nós vamos nos aprofundar nessa questão do livre-arbítrio agora, que é nulo, que é limitado e que é maculado pelo pecado. O pecado de Adão não foi somente um erro isolado, mas foi uma catástrofe que atingiu toda a raça humana. A corrupção total, a depravação total ou corrupção total, significa que nenhuma parte do homem, isso fala da razão, das emoções, da vontade, ficou imune ao veneno do pecado. Então, tudo no homem está maculado pelo pecado. Até a bondade do homem fora de Cristo, ela está maculada pelo pecado. O homem que não tem Cristo, que não nasceu de novo, ele pode ser até uma pessoa boa moralmente, mas a sua bondade também é maculada pelo pecado. Porque a vontade do homem ela está escravizada. Após a queda, o homem perdeu a capacidade espiritual de desejar o bem espiritual. E buscar a Deus por conta própria. O homem não quer Deus. O homem natural, o homem fora de Cristo, o homem é uma depravação tal que ele não quer Deus. A sua vontade não está inclinada para Deus, ela está inclinada para o pecado, está inclinada para o mal. Embora ainda o homem ainda tenha vontade para as coisas terrenas, escolher o que comer, escolher o que vestir, né, que roupa vestir, a sua vontade está morta para as coisas espirituais, conforme Efésios 2:1. Isso nós aprendemos na lição sobre graça. Então, está totalmente destruído. O homem está morto nos seus próprios pecados. O homem é incapaz de escolher a Deus, de escolher as coisas espirituais, de escolher o bem espiritual. A palavra pecado do grego é hamartia, quer dizer errar o alvo. O alvo é Deus. Então, se tornou impossível para o homem alcançar o alvo Deus. O alvo a ser atingido, que é Deus, não pode ser atingido nunca por esforço humano. Somente uma obra sobrenatural, que é a obra da graça na regeneração, pode fazer com que o homem se aproxime disso. E a graça que atua em toda a salvação, que inclina e conduz o homem a fazer a vontade de Deus. Então, o homem por si só, ele não tem condições, ele é totalmente depravado. E a total depravação não quer dizer que o homem é tão mau quanto poderia ser. Não é uma total depravação no sentido de extensão. O homem está depravado de uma... Não, mas é em grau. O homem, na verdade, é no sentido de extensão, em todo o ser humano. E não é em grau, que o homem está num grau tanto que o homem é completamente depravado. Embora nós sabemos que existem pessoas que são completamente depravadas, que estão mergulhadas no pecado e fazem coisas horrendas, a extensão é que todo ser humano, como nós vimos, ele está propenso ao pecado. E o homem não é tão mau quanto poderia ser, mas ele também é afetado a tal pelo pecado que ele não é tão bom quanto ele deveria ser. Então o homem não consegue chegar ao ponto de ser bom para Deus nunca pelo seu próprio esforço e pelas suas obras. Somente um foi bom, que foi Cristo Jesus, que cumpriu toda a vontade de Deus, e em Cristo nós somos aceitos, mas por nós mesmos não há nada em nós. Todas as faculdades humanas estão corrompidas. O homem está depravado em sua totalidade. O livre-arbítrio nesse estado está preso e cativo. O livre-arbítrio está escravo, embora na moralidade nós possamos escolher entre matar uma pessoa, roubar algo. Isso as pessoas lá fora, elas podem escolher, escolhem isso. Tem pessoas que escolhem roubar e tem pessoas que não, e dentro dessa moralidade elas têm isso, mesmo que elas estejam mergulhadas no pecado, estão presas pelo pecado. Embora elas façam isso, elas não conseguem chegar ao bem espiritual. Que qualquer pecado que eu cometa, a Bíblia diz, se eu cair num pecado, se eu quebrei um mandamento, eu quebrei todos. Então a pessoa, todo ser humano que está fora de Cristo, ele quebra todos os mandamentos, quebrando um, porque todos são pecadores, e o homem não tem poder em si mesmo. Então o livre-arbítrio, nesse sentido, o livre-arbítrio sem a graça, ele não serve para nada, ele não serve para salvação sem a graça de Deus. A graça é o fator preponderante, a graça é o fator principal, é a graça que atua para que o homem se renda, e nós vamos ver isso mais para frente. E o homem é livre para agir conforme a sua própria natureza. E a sua natureza sendo pecaminosa, sendo pecadora, corrompida, a sua natureza está livre para pecar. O arbítrio está livre para pecar e o homem sempre vai ser propenso ao pecado fora de Cristo. E dentro dessa perspectiva, o próprio John Wesley vai dizer
Isso é o livre-arbítrio. Só é livre para invejar, é livre para beber a iniquidade, é livre para afastar-se mais e mais do Deus vivo e para fazê-lo apesar do Espírito da graça. Quanto mais ele deseja ser livre, quanto mais luta e se esforça para isso, tanto mais sente as miseráveis algemas do pecado com que Satanás mantém cativo em seu livre-arbítrio. Ele é servo de Satanás, mesmo que se rebele, não consegue vencer, ainda está na escravidão e no medo em razão do pecado. O homem fora de Cristo, ele é livre para pecar, ele pode ter liberdade para escolher moralmente, mas a sua escolha moral entre não matar, não roubar e não fazer algo que seja contra, não faz com que ele se torne uma pessoa boa, não faz com que ele se torne uma pessoa aceitável, isso não faz com que a pessoa seja aceita por Deus, ela está presa nos seus próprios pecados, ela não quer Deus mesmo que ela não mate, ela não quer Deus mesmo que ela não roube, ela não quer Deus porque ela não tem um relacionamento com Deus. E se ela quer Deus, ela só quis Deus porque a graça operou no seu coração. Robert Piccirilli, que é um teólogo arminiano também, vai dizer: o pecador é tão radicalmente depravado que não consegue por suas próprias forças e vontade crer. Antes da fé é necessária uma obra capacitadora, convencer e persuadir o pecador da natureza de sua condição e da verdade do Evangelho. Então, o homem é radicalmente depravado, ele não tem condições. E o próprio Jacó Armínio, quando vai tratar do livre-arbítrio nas obras de Armínio, ele vai dizer: esta é minha opinião a respeito do livre-arbítrio. Em sua condição primitiva, o que é a condição primitiva do homem? É em Adão, antes da queda. Em sua condição primitiva, tendo vindo das mãos do Criador, o homem veio das mãos do Criador, ou seja, foi criado por Deus, foi Adão e Eva. Nesse homem primitivo, o homem foi dotado com uma porção de conhecimento, santidade e poder, para capacitá-lo a entender, estimar, considerar, desejar e fazer o bem, de acordo com o que lhe foi dado como missão. Então, dentro de Adão e Eva, eles foram feitos com uma porção de santidade e conhecimento, e dentro disso eles foram capacitados a desejar e a fazer o bem. Aí Armínio continua: no entanto, ele não podia realizar nenhum desses atos, Adão não poderia realizar nenhum desses atos, exceto com o auxílio da graça divina. Então, para Armínio, até mesmo Adão necessitava da graça para fazer o bem, mesmo sendo um homem espiritual que estava com seu espírito vivo diante de Deus antes da queda. Aí ele continua para falar do Adão pecador agora. Mas em seu estado de descuido e pecado, o homem não é capaz de pensar, nem de querer ou fazer por si mesmo o que é realmente bom, pois é necessário que ele seja regenerado e renovado em seu intelecto, afeições e desejos, em todos os seus poderes, por Deus em Cristo, por intermédio do Espírito Santo, para que possa ser corretamente qualificado para entender, estimar, considerar, desejar e fazer aquilo que realmente seja bom. Quando ele é feito participante dessa regeneração ou renovação, considero que, estando liberto do pecado, ele é capaz de pensar, ou de querer, ou de fazer aquilo que é bom, mas ainda não sem ajuda contínua da graça divina. Então, para Jacó Armínio, o livre-arbítrio fora de Cristo é nulo, é limitado. O homem pode até ter escolhas morais, mas o homem não pode escolher o bem espiritual. O homem não pode escolher Deus. O homem não escolhe nascer de novo. O homem não decide nascer de novo. O homem não faz nada disso, porque o homem não tem poder em si mesmo para isso. Se o homem nasceu de novo, foi uma obra da graça, uma obra de Deus, uma obra do Espírito Santo. O homem só se rendeu a esta obra, como nós vamos ver posteriormente. Nosso terceiro subtópico, a responsabilidade humana. Esse aqui é o outro lado da moeda em relação ao livre-arbítrio, como nós já vimos na questão do próprio Agostinho. Deus deu ao homem a capacidade de decidir justamente para que o homem se torne responsável por essa escolha. Embora o homem já nasce pecador, o homem peca por sua própria escolha na tendência da sua corrupção, mas a graça é derramada sobre todos e o homem não vai a Deus porque ele não quer ir a Deus, e ele não pode querer ir a Deus a não ser se a graça, o poder de Deus e a palavra de Deus opere em seu coração. Então o homem não tem poder em si mesmo, mas o homem é responsável pelas suas próprias escolhas. O julgamento divino mostra que o homem
teve uma alternativa real. Então o homem, quando ele mata alguém, ele teve a alternativa de não matar. Eu falo de assassinato aqui, não do policial que está defendendo o inocente, mas um assassinato, ele teve a possibilidade de não matar. Um roubo, ele teve a possibilidade de não roubar. Então o homem teve a possibilidade real de não fazer isso. Mas o homem próprio escolheu fazer aquilo que não agrada a Deus. E a salvação está ligada justamente à resposta que o homem dá a Deus capacitado pela graça. Quando o homem ouve a palavra e a graça opera nele, o homem tem que se render a esta ação e voluntariamente fazer isso, porque a salvação, embora ela seja totalmente de Deus, há uma responsabilidade no homem de se render a Deus, porque Deus faz este chamado ao homem. Deus chama o homem ao arrependimento. Deus chama o homem a deixar os seus caminhos tortuosos. E esse chamado não é porque o homem tem capacidade em si mesmo de fazer isso, mas é porque na palavra de Deus existe poder suficiente para que o homem faça isso rendido à ação da graça divina que opera nele. Deus não coage o homem, não força o homem. Deus chama o homem, Deus persuade o homem, Deus capacita o homem, Deus prepara o homem para que o homem, de maneira voluntária, seja responsável pela sua rendição a Deus. E isso está ligado à dignidade humana. Deus respeita a dignidade humana e Deus quer que o homem responda a isso. Nós vemos isso em vários textos bíblicos, até mesmo podemos usar o texto clássico de Jeremias, capítulo 18, onde Deus fala que Israel era um vaso na mão de Deus, mas Israel estava ali e Deus poderia fazer de novo de Israel, mas Deus não fazia porque Israel não se arrependia, Israel não se convertia, Israel não se voltava a Deus. E Deus aí ia trazer destruição para Israel. Daí nos versículos 7 em diante vai dizer: quando eu falar contra uma nação e essa nação se arrepender, eu não farei o mal que disse que faria a ela. Por quê? Porque essa nação respondeu ao meu chamado. E o que aconteceu com Nínive? Jonas foi lá, Nínive respondeu ao chamado de Deus e Deus não trouxe a destruição que disse que Nínive teria naquele momento. E Deus não trouxe porque Nínive se converteu, Nínive se voltou para a palavra de Deus e mudou o seu aspecto em relação a Deus, mas ele só fez isso porque o profeta pregou a palavra e a palavra teve poder e a graça sobre Nínive foi suficiente para que toda uma nação se voltasse a Deus em arrependimento. Assim também Jeremias diz: quando eu disser algo bom para essa nação e essa nação virar as costas para mim, eu não farei o bem que faria com ela, que foi com Israel. Deus falou que teria promessa, que faria o bem para Israel, mas Israel virou as costas e Deus trouxe a Babilônia contra Israel, justamente para julgar o Israel que estava dando as costas para Deus, quando Deus estava chamando eles. Se Deus determinou que Israel não respondesse ao chamado de Deus, não haveria sentido Deus chamar o povo para se converter. Seria uma pegadinha. Eu quero que você se converta, Israel, se converta. E lá no céu fala, eles não vão se converter porque eu já determinei que eles não se convertessem. Isso não teria lógica nenhuma. Até João 12 diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então eles não quiseram, eles não receberam Cristo. Mas havia capacidade suficiente neles para receber. Então há uma responsabilidade humana, há uma responsabilidade no homem de responder ao chamado divino. E a justiça divina exige uma responsabilidade humana. Deus não seria justo em punir ou recompensar se a pessoa não tivesse liberdade de fazer aquilo ou não fazer. Então, como seria a justiça se a pessoa não pudesse escolher de maneira diferente? Imagina um juiz condenar um réu que não teve a opção de agir de maneira contrária, mas ele foi coagido a agir, ele foi coagido por outra pessoa a agir daquela maneira. Aquele réu seria inocente, e quem seria condenado seria a pessoa que coagiu a pessoa a fazer aquilo. Então, se Deus determinou alguém a pecar, e a pessoa não pecou por autodeterminação, pela sua livre escolha, então o primeiro pecador se torna o próprio Deus. E é nisso que nós temos que fugir. Então, é nisso que nós nos distanciamos, porque há uma responsabilidade no homem de responder pela sua liberdade que tem e pelos pecados que comete por autodeterminação. E daí nós chegamos dentro disso, claro que até agora não estamos tratando diretamente da salvação, porque a salvação é uma obra da graça. Nós vamos ver agora o segundo tópico, que é a necessidade da graça.
Nosso primeiro subtópico é a natureza humana corrompida. Aqui vai se aprofundar um pouco mais em relação ao que nós já vimos no tópico passado, mas a queda do homem inclinou o homem completamente para o mal. O texto vai dizer que o coração do homem se tornou enganoso, conforme Jeremias capítulo 17, versículo 9. O coração do homem agora ele é enganoso, ele não tem como confiar nos seus próprios sentimentos, porque o coração do homem é deturpado. E a mente afastou-se de Deus, como diz Efésios 4,18, que a mente do homem é obscurecida. A questão da palavra obscurecida indica uma privação de luz que impede a percepção espiritual. O homem é cego no seu próprio entendimento. O texto também diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Então, o homem não tem capacidade em si mesmo, ele está distante de Deus, ele está com a sua mente totalmente em trevas, a não ser que a luz da palavra brilhe, mas ela está em trevas. O homem não tem capacidade em si mesmo para escolher a Deus. Gênesis capítulo 6 diz que o coração do homem é continuamente mau. Essa é a tendência humana após o pecado. O homem é mau em si mesmo. O homem é pecador. O homem é corrompido em todos os seus afetos, em toda a sua intelectualidade, da questão relacionada à espiritualidade. O homem não tem condições. Então ele está longe de Deus. E a própria natureza, ela vai tornar o homem indesculpável diante disso, porque a natureza ela expressa Deus. A natureza testemunha o poder de Deus, o que torna os homens indesculpáveis, inexcusáveis, como diz outra tradução. A vontade corrompida, dentro desse texto de Romanos 1:20, mostra que a vontade corrompida ela tem a tendência de adorar a criatura mais que o Criador. Embora o homem veja que há uma natureza superior a ele, ele adora a própria criatura, porque este é o coração deturpado da humanidade. A salvação dentro disso não poderia, em maneira nenhuma, ser fruto da razão ou do esforço humano, porque o homem pode olhar a natureza, ele pode enxergar até mesmo um Criador, mas ele não consegue ser salvo pela teologia natural, ele não consegue ser salvo somente pela vista da natureza, a não ser que a palavra seja pregada e o poder de Deus e a graça de Deus atue na vida do homem. Deus exige que uma palavra seja revelada a ele, senão não haveria necessidade de nós pregarmos a toda criatura, porque a própria natureza ia revelar Deus. Então nós temos que tomar cuidado com isso. A salvação vem através de Cristo somente. E a corrupção humana, de tal ordem que o livre-arbítrio foi deixado, que o livre-arbítrio deixado a si mesmo não produz salvação, ele permanece prisioneiro. Se o homem depender do seu livre-arbítrio, a única coisa que o livre-arbítrio vai fazer pelo homem é pecar e conduzir o homem ao inferno. O livre-arbítrio não tem poder em si mesmo para fazer nada o homem. O homem tem liberdade para escolher as opções terrenas, mas a sua natureza decaída impede de escolher Deus sem que haja uma intervenção prévia. Deus tem que vir e intervir, que é o nosso próximo subtópico, mas Deus tem que intervir. Não há capacidade no homem nenhuma, não há nada no homem. A fé é produto da graça, a fé é sobrenatural, não é uma fé natural. O homem possui uma fé natural, mas a fé é sobrenatural. O arrependimento é o Espírito Santo que nos conduz. Tudo que acontece e que nós, que é a nossa parte de fazermos, que somos nós que cremos, somos nós que nos arrependemos, nós só fazemos porque o Espírito Santo operou em nós para que produzisse o verdadeiro arrependimento e produzisse a fé salvífica, porque de nós mesmos, não há nada em nós que possa produzir ou ajudar em nada na salvação. A única coisa que nós fazemos é deixar de fazer algo, que é deixar de se resistir à graça, que é isso que nós vamos ver no próximo subtópico. Então, a graça de Deus não é apenas uma informação, ela é uma libertação. Ela não nos dá apenas um mapa, ela abre os nossos olhos para nós enxergarmos o caminho. A graça não é um mapa, ela abre os nossos olhos para que nós venhamos enxergar o caminho para onde nós devemos ir. E daí nós chegamos no subtópico, o que é graça pré-veniente? A palavra pré-veniente, a palavra pré é o de antes, e a palavra veniente é aquilo que vem. Então, a graça pré-veniente é a graça que vem antes do homem nascer de novo, antes do homem ser regenerado, antes do homem ser salvo. A graça, ela opera no homem. Isso está ligado ao que nós estamos falando até aqui. Se o homem é totalmente depravado, o homem é cego, o homem é obscurecido na sua mente, o homem não tem nada nele que possa fazer, tem que uma graça operar
antes, e esta graça vem antes. Agora nós temos que entender que a graça ela é uma só, não existem várias graças. Até o próprio Armínio vai dizer, a graça então é uma só em essência, mas varia em seu modo, uma no princípio e no fim, mas variada em seu progresso, passos e meios. Uma quando considerada de modo absoluto e em geral, mas duas quando interpretada de maneira relativa e particular, pelo menos com respeito a assuntos opostos e distintos. Então a graça é uma só, mas tem operações da graça. E a graça opera, o poder que opera antes, essa operação da graça que vem antes da regeneração, que vem quando o ser humano está em total depravação, em que não há nada nele que ele possa se render a Deus por si mesmo, essa graça que opera antes é chamada de graça preveniente, ou graça que vem antes. Uma das definições mais pontuais que eu concordo aqui é com o teólogo Thomas Oden, que ele vai dizer, a graça preveniente antecede a responsividade humana, a fim de preparar a alma para o ouvir eficaz da palavra redentora. Esta graça precedente atrai as pessoas para mais perto de Deus, diminui suas cegueiras às soluções divinas, fortalece suas vontades para aceitarem a vontade revelada e o capacita ao arrependimento. Somente quando os pecadores são auxiliados pela graça preveniente é que eles podem começar a ceder seus corações à cooperação com formas subsequentes à graça. Ou seja, essa graça ela vai capacitando, ela vai diminuindo a cegueira, ela vai trazendo o ser humano para mais perto de Deus, e a partir do ponto que o ser humano vai se rendendo a esta ação, mais graça é derramada para conduzir o ser humano ao maior milagre, que é o milagre da regeneração. Então, é isso que acontece na questão da graça, que nós vamos falar mais para frente também. Essa graça, ela não salva o homem automaticamente, ela habilita o homem a cooperar com a graça para que ele venha se render. Ela remove temporariamente a cegueira espiritual, ela vai tirando a cegueira e vai iluminando a sua mente para que a pessoa tenha a real oportunidade de aceitar ou rejeitar Cristo, de aceitar ou continuar resistente. Então, quando a pessoa ela vai compreendendo a palavra, ou ela vai se rendendo à palavra, ou ela vai se endurecendo. O mesmo sol que derrete o gelo é o mesmo sol que endurece o barro. Então o sol é a palavra, então ela pode tanto amolecer como endurecer. Agora, por que um se endurece e outro se amolece? Não tem como nós dizemos, não há nada nas escrituras que revele isso, é um mistério para nós, mas nós cremos que se a pessoa se rendeu, ela só se rendeu por causa da graça. Agora, se ela permaneceu resistente e ela foi condenada, foi pela sua própria autodeterminação de sua escolha pecadora, permaneceu no pecado. Então é essa questão que está relacionada aqui. E o próprio Armínio vai dizer que no próprio princípio de sua conversão, o homem se comporta de maneira puramente passiva. Isto é, embora por um ato vital, ou seja, por um sentimento, ele tenha percepção da graça que o chama, ainda assim, ele não pode fazer outra coisa, exceto recebê-la e senti-la. Isso aqui é o que nós vamos ver mais para frente, que a graça ela é inicialmente irresistível, como nós vamos ver e vamos explicar isso um pouco mais para frente. Mas quando sente que a graça afeta ou inclina a sua mente, seu coração, ele concorda livremente a ela, de modo que é capaz, ao mesmo tempo, de reter o seu consentimento. Então a graça vai operando, ao primeiro ponto não tem como o homem resistir a isso, ela vai operando e vai operando, só que a partir daí o homem pode continuar resistente ou ir cedendo, conforme a graça vai operando e vai cedendo. O ceder, ele só cede por poder da graça, não é o homem cede pelo seu próprio poder. Ele vai cedendo porque a graça está operando. Agora, ele pode permanecer resistente. A resistência que ele faz é dele mesmo. A rendição que ele faz é da graça. Então, é essa diferença que nós temos entre a questão da relação em o que nós chamamos de livre-arbítrio libertário, que é o livre-arbítrio que opera na questão da própria salvação, que nós vamos ver como, no próximo tópico como opera essa graça. Então, a graça preveniente, ela é a solução de Deus para a corrupção total discutida anteriormente. Então, a graça preveniente é aquela que vai contra a corrupção. Sem ela, o livre-arbítrio seria uma ilusão, o homem não poderia se render, porque o homem não tem poder em si mesmo. O homem é totalmente depravado e nunca vai escolher Deus à parte da graça. E essa graça ela é universal a todos, e nós já vimos uma lição somente sobre a graça. Então a graça é universal, ela se manifesta em todos, e Tito 2,11 vai tratar sobre isso. Aí vamos para o nosso terceiro subtópico, que é como essa graça opera.
Então nós vamos ver que a graça, ela opera e ela inicia desde o Antigo Testamento. A graça não é produto do Novo Testamento, a graça, ela é produto de toda a Bíblia. Tem gente que fala, não, o Novo Testamento é da graça, o Antigo é da lei. Isso não existe. Desde o início até o final, é a graça que opera. É a fé que opera, é Deus que opera através disso que opera em toda a Bíblia. No Antigo Testamento eles tinham que guardar a lei. Deus dizia que se a pessoa pecasse, ela tinha que oferecer um animal, e esse animal morreria por ela, e ela seria perdoada do seu pecado. Quem garantia que ela é perdoada? Deus falou que se ela matasse o animal, ela seria perdoada. Então ela tem fé naquilo que Deus disse. Então é pela graça que ela é perdoada, porque ela tem fé naquilo que Deus disse, e não é o animal em si que perdoa o pecado dela, mas é a fé naquilo que Deus disse, que aponta para Cristo, que fazia com que a pessoa fosse perdoada pelos seus pecados, seu pecado fosse coberto. Então tudo é pela fé, a graça ela opera desde o início, e nós vemos ela manifestada principalmente na questão do próprio Davi, quando Davi peca, e dentro da lei ele deveria morrer, mas o seu arrependimento foi tão profundo que a graça operou sobre a vida dele, e ele não morreu naquele momento, porque a graça operou sobre sua vida. Então o Antigo Testamento mostra essas operações da graça, mas muito mais no Novo Testamento, que mostra sempre a graça, ela também é demonstrada na iniciativa de Deus de querer uma comunicação, um relacionamento com o homem. Então isso é produto da graça. Deus manda o homem fazer um tabernáculo para que ele vinha viver nesse tabernáculo, embora isso aponte para Cristo, aponte para as questões futuras, já é uma manifestação da graça em que Deus diz, eu vou habitar no meio do povo. Mas o povo era pecador, mas Deus querer habitar no meio do povo é fruto da graça. É fruto de um favor que ele não precisava fazer isso, ele não precisava estar ali, mas ele fez por graça. E a graça é isso, a graça opera desde o Antigo Testamento. E a graça no Novo Testamento, ela tem uma fundamentação em Cristo, que é justamente a cruz. Na Nova Aliança, a graça opera pela obra da cruz. E a obra da cruz trouxe luz a todos os homens e trouxe a graça sobre todos os homens. Está em João 1,9, que diz, quando a luz veio, ela brilhou sobre todos os homens. E John Wesley pegou esse texto para dizer que a graça ela é manifestada sobre toda a humanidade. Então, tem pessoas que falam sobre graça comum, e a chuva que cai sobre o pecador, cai também sobre o justo. Isso é produto da graça, mas tudo isso eu creio que é produto da graça para conduzir o homem à salvação. Tudo é graça para que venha salvar o homem. Isso é produto da graça porque Deus quer resgatar o homem para si mesmo. E a morte de Cristo ela trouxe a base legal para a manifestação da graça que é oferecida a todos os seres humanos. E como eu falei, a graça, inicialmente, ela é irresistível. E Vinícius Couto, que é um teólogo arminiano, ele vai dizer isso no seu livro Graça Irresistível, e ele vai tratar sobre isso, que a graça ela é irresistível, irresistível. Por quê? Porque a graça, no seu primeiro momento, ela tem que ser irresistível, porque se todo ser humano ele é totalmente depravado e ele não quer Deus, se a graça fosse irresistível, nenhum ser humano iria aceitar a manifestação e o operar de Deus, porque eles simplesmente já estão resistentes à ação de Deus. Mas a graça, em seu primeiro momento, ela vem, vence essa resistência e vai sobre o homem e vai operando sobre o homem, mesmo o homem não querendo, ele vai ouvindo a palavra e vai compreendendo mesmo que ele não quer, e ele compreender a palavra, entender isso, tudo isso é operar do Espírito Santo na vida dele e é produto da graça, mas o homem pode permanecer resistente ou se render a essa ação da graça. E Vinícius Couto diz, se dá em função de que a decisão de iniciá-la vem de Deus, e o homem não é capaz de impedir a ação graciosa de Deus. Contudo, depois que essa graça é operada, o homem pode resistir às ofertas que Deus tem para o mesmo. Então essa graça ela opera, vai capacitando, vai iluminando, vai fazendo o homem compreender, vai conduzindo, vai tornando capaz o homem, pelo poder da graça, a ele se render a isso, mas ele pode permanecer resistente, como nós já antecipamos. Quais são os propósitos da graça preveniente? Que propósito que a graça preveniente tem? Primeira fase da operação da graça é remover a cegueira espiritual causada pelo pecado. Como nós vimos, 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não venham crer. O principal pecado é a incredulidade. O que a graça vem é para que o homem venha crer, é vencer a incredulidade. E é uma operação do Espírito Santo, como nós vemos lá em João 16,8. O Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado, justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. O pecado é o pecado da incredulidade. Então a graça ela vem para o homem deixar de ser incrédulo e crer em Deus. Quando ele
crê em Deus, capacitado pela graça, ele se rende a ela, porque quando ele crê, ele se rendeu à palavra que foi falada, ele se rendeu àquilo que está ocorrendo na vida dele, porque ele só crê naquilo que ele realmente acredita e se rende a isso. Quando ele crê, ele vestiu a camisa daquilo que ele está crendo, e ele se rende a esta ação. Então, a graça vem para o homem dizer sim, porque o não ele já diz. Então, ela vem justamente para tirar essa cegueira espiritual e permitindo que o pecador agora venha compreender a verdade. A graça opera pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, gerando um profundo senso de culpa e necessidade de Deus. Então a graça vai vindo para que o homem venha se sentir culpado. Ela vai iluminando a nossa consciência que está, às vezes, deturpada pelo pecado, e vai limpando ela para nós vermos que nós estamos distantes de Deus e nós somos culpados, e que Deus, tudo que Jesus fez foi abrir o caminho da salvação para que nós viéssemos retornar a Deus, e isso vai sendo compreendido, e a pessoa que ela não resiste isso, ela vai se rendendo e vai se derramando isso, e vai vindo um senso de culpa e uma necessidade. Não, eu preciso de Deus, eu preciso me render a Deus, eu preciso estar com Deus, e isso é tudo produto da graça. Ela não vem, ela não somente informa a mente, ela não vem somente com informa, porque tem pessoas que conhecem a Bíblia, mas não estão em Cristo, então não é somente informação, mas ela toca nas emoções, ela faz nós sentirmos o peso do pecado e a beleza da santidade que vai operando na vida da pessoa. E com isso, esta operação, ela vai soltando as correntes da vontade que estão presas pelo pecado, para que a pessoa venha se render a Deus, para que venha cumprir a vontade de Deus na sua vida. E daí sim ela recupera essa questão do arbítrio, fazendo a pessoa chegar no momento em que ela se rende a Deus, e a sua rendição é o dizer sim, ou ela permanece resistente é o que ela já diz dizer não. Então é esse não e sim que coloca o arbítrio livre na operação da graça de Deus. Não é uma decisão em que a pessoa vai, eu quero ou não quero, deixa eu pensar, deixa eu ver. Não. Ou ela se rende à ação da graça, e quando ela se rende, ela só se rendeu pelo poder da graça, ou ela permanece resistente, e se ela resistiu, não foi por causa da graça, mas foi por causa dela mesma que ela resistiu. E isso mostra que quando ela se rende e ela é salva, ela só é salva por causa da graça. Mas quando ela é condenada, ela é só condenada por causa de si mesma. Por causa de si mesmo, porque ela não crê. Por isso que daí João 3,17 vai dizer que aqueles que não creem já estão condenados. Ok? Então não há ilustração aqui para a gente colocar em relação a essa questão da graça, tá? E essa questão da operação da graça. Nenhuma ilustração que nós trouxéssemos aqui iria se aproximar disso. Mas um teólogo chamado Richard Cross, ele trouxe um artigo acadêmico trazendo essa questão da graça, que ficou conhecido como modelo ambulatório. É como uma pessoa que ela desperta numa ambulância, e ou ela arranca tudo e quer sair da ambulância e não quer ser atendida, ou ela olha e vê a necessidade de ser atendida e se rende àquele atendimento. É mais ou menos assim. Então a pessoa ela enxerga quem ela enxerga o seu pecado, daí ou ela se humilha e se rende, ou ela se mergulha no orgulho e resiste. Então, isso é algo que torna o homem responsável diante de Deus, a tal ponto de que se o homem é salvo, ele não foi salvo porque ele se rendeu, porque ele só se rendeu por poder da graça. Mas se o homem foi condenado, foi porque ele permaneceu resistente. Então, quando ele é salvo, é graça. Quando ele resiste, ele é por causa do seu próprio pecado e orgulho. Nosso terceiro tópico, livre-arbítrio e salvação. Então aqui, primeiro subtópico é salvação, um dom gracioso. E a salvação é apresentada na Bíblia como um dom de Deus, né? Efésios 2,8 diz: pois sois salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, a questão aqui do dom de Deus não é a graça e não é a fé. O dom de Deus é a própria salvação, mas a salvação como um todo está incluído tanto a fé como a graça. Então, a fé e a graça são produtos da salvação que estão no pacote do dom de Deus, que é o dom de Deus é completo. Então, a salvação é um dom, é um presente oferecido por Deus, que deve ser recebido. Esse presente deve ser recebido por Deus. E é um presente que não é conquistado pelo homem, mas é recebido pelo homem. Um pioneiro pentecostal, Levi Petrus, vai dizer: não podemos salvar a nós mesmos, mas podemos entregar-nos a Deus. Essa entrega é o ponto alto do livre-arbítrio. O pecador, uma vez tocado pela graça, decide voluntariamente se render ao Senhor. Então, quando o homem se rende, ele se rende capacitado pela graça de maneira voluntária. É o seu coração que vai se rendendo. Deus
abre o coração para que o homem se renda, é o que aconteceu com Lídia. O Espírito Santo abriu o coração de Lídia e ela se rendeu a essa ação e por isso foi salva. Daí isso aqui a gente causa um equilíbrio entre a iniciativa que é de Deus e a resposta que é do homem. A salvação é uma obra completa de Deus, tem Deus por sua origem, mas Deus aguarda uma resposta humana. E isso não mostra que a salvação depende do homem, porque essa resposta que o homem dá, ele só dá por poder da própria graça e pelo poder próprio de Deus. Então não é o homem, Deus chama o homem e vira as costas e fala, responde aí você sozinho. Não funciona dessa forma. Deus fala com o homem e Deus, quando o homem responde positivamente, ele só responde por poder da graça de Deus. Trata-se de uma decisão consciente que revela tanto a iniciativa soberana de Deus como a responsabilidade humana de escolher entre a morte e a vida. A questão da salvação, embora a salvação e a graça seja para todos, a graça opera sobre todos, mas ela se torna eficaz naqueles que se rendem e creem. Então a salvação é para todos, mas ela é eficaz aos que creem. Então a salvação, ela alcança todos, mas ela só é mesmo salva aqueles que creem. É o que João 3,16 diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então todos podem ser salvos? Sim. Mas quem são salvos? Os que creem. É isso que a Bíblia fala. O livre-arbítrio não é fazer algo por merecer, como algumas pessoas querem crer. Até porque nós podemos passar aqui que na salvação, o livre-arbítrio nem é o fator preponderante é a graça. Então não é, quando nós nos rendemos a Deus, não é um mérito isso. É a mesma coisa que até Franklin Ferreira, que é um teólogo reformado, vai dizer, utilizando a mesma ilustração de Jacó Armínio, que é uma pessoa que vai dar esmola, e ela coloca a esmola, o fato da pessoa estender a mão e receber a esmola não tem mérito nenhum. O mérito está naquele que doa a esmola, o mérito está naquele que opera a salvação, porque até mesmo a pessoa que ela estica a mão para receber a esmola dentro da salvação, ela só esticou porque ela teve poder para esticar mediante aquele que está doando. É a mesma coisa que uma pessoa vai lá e capacita a pessoa a receber aquela oferta. Então, isso que ocorre na salvação, tudo opera pelo poder de Deus. Nosso segundo subtópico fala sobre a perseverança e livre-arbítrio, aqui vai tratar de umas questões complicadas que muitas pessoas não entendem em relação à questão da salvação, que é a segurança dos santos dentro dos pontos que nós tratamos, ou a perseverança até o fim. E nós somos chamados a essa perseverança voluntária. Após a conversão, o cristão é chamado a permanecer em Cristo. E ele faz isso buscando a Deus e sendo fortalecido pelo poder de Deus. Mas ele faz isso voluntariamente. Porque assim, você pode perguntar para o seu aluno, quando você peca, você faz a vontade de Deus? Não, Deus não quer que nós pecamos. Mas o Espírito Santo não está em nós. Por que o Espírito Santo não opera de maneira tal, como nós já nascemos de novo, a nós não pecarmos mais? Porque ainda a natureza pecaminosa está em nós. Então, se a natureza pecaminosa ainda está em nós e nós escolhemos pecar fazendo o que não é a vontade de Deus, é porque nós resistimos, porque o Espírito Santo está operando em nós. E quando nós fazemos algo bom, é porque o Espírito operou em nós. Quando nós pecamos, não é porque o Espírito operou em nós, é porque nós não aceitamos e resistimos à ação do Espírito Santo para não cometer aquele pecado. Então a natureza ainda está em nós e nós permanecemos resistentes, mesmo após o novo nascimento, permanecemos resistentes à ação de Deus e continuamos fazendo aquilo que não agrada a Deus. Então é dentro dessa perspectiva que vai tratar a questão da salvação, porque a salvação não é algo estático, você foi salvo, pronto, você é um robozinho, agora você peca, não tem problema. Não, não é isso. A salvação é um relacionamento dinâmico com Deus, é um relacionamento diário, contínuo com Deus. E há um risco real, e não é hipotético, é um risco real do coração se tornar incrédulo, conforme Hebreus 3,12, ou o crente decair da graça, conforme Gálatas 5,4. Então, há uma possibilidade real, mas não é algo como eu nasci de novo, daí eu errei, pequei e já caí da graça. Não funciona assim. Ou eu estou em Cristo, ou eu não estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu estou salvo, embora ainda eu seja pecador, estou caminhando continuamente a uma vida de santidade, e eu ainda peco, mas esses pecados, eles não fazem eu pecar, o Espírito Santo sai de mim e eu já perdi a salvação.
Não funciona assim, e isso não é graça e não é o que a Bíblia ensina. É por isso que muitas pessoas, elas se confundem e acabam trazendo como se a salvação, a minha salvação, dependesse do meu livre-arbítrio, a minha salvação dependesse da minha santidade. Mas em que ponto? Qual que é a medida da santidade que eu vou ser salvo? Se um novo convertido, ele se converte agora, ele nasce de novo, e ele vai, nasceu de novo, chegou em casa, falou palavrão, discutiu com a mãe, que fez alguma coisa que era errada, e Jesus acaba voltando, ele não é salvo porque ele fez isso. Então ele não é salvo pela graça, ele é salvo pelas obras. Então é essa a questão que nós temos que tratar aqui da graça. Nós temos que perseverar até o fim, mas a perseverança não é perseverar em fazer só o bem, em fazer as coisas boas, em fazer tudo certinho. É perseverar no relacionamento. E é este relacionamento que vai me conduzir a fazer o que é certo. Não é eu fazer o que é certo para eu ser salvo e não perder a salvação. É eu manter um relacionamento com Deus, que este relacionamento vai produzir em mim uma vida santificada. Então isso é produto da graça, é produto da salvação. Agora, aí que entra a questão. Se eu for um crente que paro de ter um relacionamento com Deus, paro de orar, paro de buscar, começa a ser conduzido a pecados contínuos, aí eu estou me afastando de Cristo, estou saindo de Cristo. Não estou tendo um relacionamento com Cristo, eu não estou mais em Cristo. E se eu não estou mais em Cristo, eu não sou salvo. Porque isso é baseado na questão de crer. Quem crê será salvo. Eu creio, mas não é só um crer intelectual, é um crer de vivência. Como eu já falei aqui, uma pessoa que ela torce para um time, e o time pode perder o que for. Ela veste a camisa do time, vai para o estádio, torce, o time perde, ela vai, torce, continua ali, ela continua perseverante no time. E assim é o crente. O crente vai ali, nasceu de novo, vai ali, errou, se levanta, pede perdão, continua e vai e busca Deus, e vai em contínua busca de Deus, em contínuo relacionamento, e vai buscando esse relacionamento. Agora uma pessoa que diz, não, eu torço por time, mas não quero saber nada, então a pessoa não torce, porque o que torce vai e acredita no time. E aquele que crê, acredita na vida e no relacionamento e vive num relacionamento com Deus. Porque se eu creio em Deus, digo que creio em Deus e não tenho um relacionamento com Ele, eu vivo uma vida de incrédulo, vivo uma vida de ateu espiritual. Porque o verdadeiro crente vive uma vida contínua com Deus, de relacionamento com Deus. Aquele que não crê, vive uma vida, diz que crê, mas não vive uma vida de relacionamento, acaba sendo um incrédulo. Então, o crer é isso. Então, quem não crer será condenado. Se eu digo que creio, mas não tenho relacionamento, eu já estou demonstrando que eu não creio. Então, é dentro desse ponto que vai mostrar sobre a perseverança. Porque em Cristo, e é isso que eu quero trazer, em Cristo nós estamos seguros. Se eu estou em Cristo, eu estou tendo uma vida de oração, eu posso ser um novo convertido, e isso tira até um fardo da vida dos jovens. Tenho uma vida de oração, estou cada vez mais buscando a Deus. Estou em Cristo, eu tenho segurança, eu posso errar, posso fazer algo. Eu não faço porque eu sei que Deus vai me perdoar, não. Mas eu faço por um lápis, eu faço não por maneira voluntária. Às vezes faço e depois me arrependo, mas se eu faço de maneira voluntária e errei, e Jesus volta, eu estou em Cristo, eu tenho um relacionamento com Ele. Deus não veio para buscar pessoas perfeitas, o único perfeito foi Cristo. Deus veio para buscar uma igreja santa de boas obras, uma igreja que está em relacionamento com Ele, que tem uma comunhão com Ele. Tenha isso em mente. A graça, ela supera tudo isso. E o que Deus espera é uma vida de responsabilidade e de consciência, e de contínua busca diária. Perseverar é responder com temor à responsabilidade que eu tenho diante de Deus, de estar uma vida diante dEle. Nós temos que buscar santificação? Claro, isso. Mas a santificação, eu não devo buscar santificação somente para mostrar que eu sou santo. Eu busco a santificação como fruto do meu relacionamento. Então esse é o ponto principal. A pessoa cai da graça quando ela deixa de se relacionar com Deus, de ter uma profunda comunhão com Deus. Porque a profunda comunhão com Deus não vai produzir outra coisa senão santidade. Não vai produzir outra coisa senão fruto espiritual. O resultado da nossa vida com Deus vai produzir isso. Pode ser demorado, pode ser mais rápido, mas se você está buscando a Deus e você tem uma vida de contínua oração e de relacionamento com Deus, você pode até tropeçar no meio do caminho, mas você está perseverando indo até o fim.
A maturidade é demonstrada quando nós passamos pelos problemas da vida e permanecemos em Cristo, embora passamos por diversas situações. E às vezes nessas situações desanimamos, às vezes acabamos nos desvirtuando do caminho, mas perseveramos, permanecemos em Deus, voltamos para o caminho e voltamos buscando a Deus. Então é isso que é a perseverança, é irmos até o final, independente das situações que nos ocorrem. É renovar diariamente o nosso sim a Deus e carregar diariamente a nossa cruz. A santificação é algo sinérgico. É Deus e nós nos rendendo a Deus, Deus operando em nós e nós nos rendendo à ação para que viemos fazer a coisa correta, viemos agir de maneira correta. Em Cristo nós estamos seguros e Cristo guarda o fiel, ele estende a mão desde que esse se prepare para a batalha e implore auxílio divino, não confiando nas suas próprias forças, mas na graça que sustenta a vontade regenerada. Então, quando nós somos regenerados, estamos em Cristo, não é a minha vida de fazer o que é certo, fazer o que é errado, que vai diferenciar ou vai colocar isso na perseverança. É o meu relacionamento com Deus, é o meu relacionamento com Cristo que vai produzir em mim uma vida espiritual correta e que vai me ajudar a permanecer e a perseverar até o fim. Se eu deixar o meu relacionamento, eu vou deixar de crer. Se eu deixar de crer, eu vou sair de Cristo. E se eu estiver fora de Cristo, eu não sou salvo. Ok? Então essa é a questão da perseverança. A nossa conclusão diz: o livre-arbítrio é um dom que Deus concedeu ao ser humano como parte da sua dignidade. Embora o pecado tenha afetado profundamente a natureza humana, a graça divina manifesta em Cristo é aplicada pelo Espírito Santo. Restaura a capacidade humana de responder ao chamado de salvação com arrependimento e fé. Essa salvação é oferecida a todos, mas requer uma resposta voluntária e consciente. No entanto, após a conversão, o crente permanece livre e é chamado a perseverar diariamente, escolhendo andar com Cristo em fidelidade. A vida cristã não é automática, é um caminho de decisões constantes sustentadas pela graça, mas trilhada com responsabilidade. Então nós somos responsáveis, mas nós temos hoje, regenerados, a graça de Deus que nos sustenta. Tenha uma excelente aula neste domingo em nome de Jesus.